A decisão do TSE de tornar Bolsonaro inelegível mexeu com o mundo político. Opositores ao ex-presidente comemoraram o resultado do julgamento. Já os aliados criticaram o rigor do tribunal. Veja com Misael Mainetti. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, escreveu que, com o julgamento do TSE, aprendemos que mentir não é ferramenta legítima para exercer função pública e que política não é regida pela lei de selva em que o mais forte pode tudo. O senador Renan Calheiros, do MDB, escreveu que Bolsonaro fez um passeio completo pelo crime e produziu provas contra si mesmo. Ex-ministro e ex-candidato à presidência na última eleição, Ciro Gomes foi direto. Fez-se justiça. Bolsonaro inelegível por império da lei. Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, que concorreu à presidência nas últimas eleições, disse que a democracia é inegociável e que o TSE fez justiça. Ainda citou um trecho da música de Lulu Santos: "Eu vejo a vida melhor no futuro". A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, disse que o tribunal condenou os métodos da extrema-direita com disseminação industrial de mentiras que ameaçaram a democracia. André Janones, deputado federal pelo Avante, chamou o Bolsonaro de, abre aspas, ladrão de 10 dedos corrupto, animal e jumento, fecha aspas, e disse que o crime de ataque ao Estado Democrático de Direito, no qual o ex-presidente condenado foi em curso, também é um crime autônomo, assim como a corrupção é. Deputado federal pelo PSOL, Guilherme Boulos comemorou que vão ser líder do governo Lula no Congresso Nacional e senador, Randolfo Rodrigues comemorou, dizendo que o julgamento vai constar em todos os livros de história e que é uma vitória importante para a democracia e futuro do Brasil. Senadora pelo Podemos, Soraya Tronic, disse que mais processos vão ser concluídos contra Bolsonaro e que não existe perseguição política, e sim responsabilização pelos atos cometidos. Presidente do Partido Liberal, o partido de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto ficou indignado. É a primeira vez na história que um ex-presidente perde os direitos políticos por falar. Mais do que nunca, o Brasil precisa de força. Bolsonaro é o maior líder popular desde a redemocratização. Senador pelo PL, o filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro disse que o TSE deu a Bolsonaro uma vitória moral e que ficou claro que ele é uma pessoa do bem, que o julgamento foi parcial e pessoal, e finalizou escrevendo: "Seguiremos fortes para resgatar o Brasil das mãos sujas do PT". Governador de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas apoiou Bolsonaro, dizendo que dezenas de milhões de brasileiros contam com a voz dele e completou: "Seguimos juntos, presidente". Senador pelo PL, Marcos Pontes, escreveu que na escuridão valorizamos a luz e que a verdade e a democracia são essa luz, e completou que vai persistir com Bolsonaro. Carla Zambelli, deputada federal pelo PL, manifestou apoio, escrevendo que o que Bolsonaro plantou em 4 anos do melhor governo que o Brasil já teve vai ficar para a história. Braga Neto afirmou que presenciamos um julgamento que retirou os direitos de um homem que sempre lutou pela liberdade e que não apenas o direito de Bolsonaro foi invalidado, mas também a prerrogativa de milhões de brasileiros de escolher democraticamente seu representante. Ex-secretário e atual advogado de Bolsonaro, Fábio Weingarten, postou uma foto do ex-presidente sem camisa, onde é possível ver a cicatriz causada pelo golpe de faca dado por Adélio Bispo em 2018. Ele escreveu: "Vítima dessa tal democracia, que joga há muito tempo fora das 4 linhas, não por palavras, e sim por atos e decisões".
A defesa do presidente Jair Bolsonaro já se prepara para recorrer da decisão ao próprio TSE, mas, de acordo com especialistas, é provável que o Supremo Tribunal Federal dê a última palavra sobre a inegibilidade de Jair Bolsonaro. Outras ações também são esperadas dentro do Congresso Nacional. O professor de Direito Constitucional Paulo Peixoto afirma que a divergência no resultado abre caminho para novas interpretações durante a análise dos recursos do ex-presidente. Depois de opostos esses embargos, aí cabe um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Esse recurso, sim, vai permitir uma revisão completa, uma revisão total dessa decisão. Então, há essa possibilidade até, né, de reversão, porque esse recurso ao STF vai avaliar tudo de novo. Todos os argumentos, todos os fatos que foram levados, né, seja na inicial, seja também na defesa. Então, a defesa vai, com esse recurso, conseguir levar ao Supremo, e aí os ministros lá vão aprovar, né, vão analisar, e serão os 11 ministros. Obviamente que alguns ministros já votaram, né, pela decisão do TSE e certamente devem manter os seus votos. O ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, o deputado federal Ricardo Salles, viu excesso de rigor na decisão do TSE. Havia uma máxima, Piotr, para encerrar essa resposta, havia uma máxima quando eu era estudante de Direito, há mais de 20 anos atrás, que era assim, não se olha a capa dos autos. O juiz não julga pela capa dos autos, ele julga pelo conteúdo. Hoje, o que nós estamos vendo é o contrário. Praticamente só importa quem é a capa dos autos. Se a capa dos autos vier de alguém que não é benquisto, vai ser condenado. Se a capa dos autos é decente. Para Salles, já existem nomes que podem ocupar o lugar do ex-presidente na preferência do eleitorado conservador. Eu acho que o sucessor mais provável é o Tarcísio. Ele é aquele que está no ar. Eu acho que a pessoa que provavelmente deve despontar, e aí você faz um paralelo com o que aconteceu com o próprio Tarcísio em 2022. O Tarcísio, a priori, seria candidato ao Senado. Seja, eu não lembro se ele tinha escolhido Goiás ou Mato Grosso, mas ele ia para o Senado. E a pedido tinha candidato dessa direita liberal conservadora do lado de cá, e o Tarcísio abriu bobagem, porque, no fundo, você não pode deixar passar o momento. Mesmo inelegível, Jair Bolsonaro continua tendo direitos políticos. Ele pode, por exemplo, votar em candidatos, plebiscitos ao Congresso e assumir determinados cargos públicos não eletivos.